Fazer silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui, ó. Entendeu? Quase deplorava nessa sala. Então, na última vez, falar de Elijah Anderson, que é um pensador norte-americano, nasceu em 1943, no século XX, e é vivo até hoje. E ele vai refletir sobre o gueto. Você sabe o que é o gueto? Vai falar de gueto? O que é gueto? Você fala Eu sou do gueto. Nos Estados Unidos, ser do gueto é ser dos bairros, das regiões habitadas pelos negros. E o racismo acabou identificando esses bairros, por serem bairros negros, como bairro de bandido, bairro de criminoso, bairro onde as drogas circulam livremente e todo tipo de criminalidade, todo tipo de caos social. São surdos? Explicar aqui, olha. Então ele vai falar do gueto icônico, que é esse gueto estereotipado, construído justamente pelas elites. E essa é uma crítica feita nos Estados Unidos desde muito tempo. E é uma crítica que também vale em algumas circunstâncias para o nosso país. No Brasil não houve uma segregação racial tão explícita quanto lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem bairro só de preto e bairro só de branco. Antigamente tinha escola para preto e escola para branco. Antigamente tinha lugar no ônibus separado para preto e branco, tinha bebedouro e banheiro diferente. Tudo era segregado socialmente. Aqui no Brasil, teoricamente, sempre houve a possibilidade de uma integração, apesar de que os pretos e pobres são maioria sempre nas periferias. Inclusive, saiu uma pesquisa do censo agora. A população preta e parda do nosso país é a população que sofre de um racismo sanitário. Por que um racismo sanitário? Porque a população que menos tem acesso a esgoto, a água tratada. Então, de alguma forma, existem guetos também no Brasil. E essas regiões onde o poder público não chega, acabam que são regiões também muito mais violentas, onde tem muito mais criminalidade. Por quê? São regiões abandonadas. Não é por causa das pessoas que ali estão, é porque o Estado, é porque o governo, é porque a organização social, o sistema econômico não os alcançou. Pelo contrário, os marginalizou, os excluiu. E marginalizando-os e excluídos, só dá a eles a oportunidade de ter algum tipo de ascensão, muitas vezes, através do crime. O crime tem uma exclusividade dele. Tem os crimes do colarinho branco, onde a quantia roubada, surrupiada do povo é muito maior, por exemplo, que os políticos brancos, que roubam. Então, em 1903 d.C., o Duá, ele diz que o problema do século XX é o problema da lei de cor, principalmente o problema do racismo, a segregação racial, a falta de oportunidade para negros, para mestiços. No início do século XX, nos Estados Unidos, os negros do sul rural, que eram escravos do sul, eles migraram para cidades em todos os Estados Unidos da América, principalmente os Estados do Norte, acreditando que teriam condições de vida melhor. Mas quando eles saíram do sul e foram para o norte, eles não puderam se misturar com os brancos. Criaram bairros somente para negros. E esses bairros viraram guetos. Em 1920, depois de Cristo, Marcus Garvey, líder político negro, fez uma convenção internacional no Harlem. Harlem é um bairro de Nova York, tradicional reduto de negros em Nova York, que é também uma espécie de gueto. Na década de 1960 ocorre uma fuga branca nas áreas dos Estados Unidos da América, onde os negros vivem, principalmente nos guetos negros. O que os brancos fizeram? Mudaram das proximidades dos bairros negros. Por
Porque para os brancos, os bairros negros são fonte de quê? Criminalidade, violência, drogas, qualquer tipo de coisa ruim na sociedade. Então, os brancos querem distância. E eles vão segregando ainda mais os negros. Vão afastando ainda mais os negros. Vão discriminando ainda mais os negros. Em 1972, o Ato pela Igualdade de Oportunidade de Empregos é aprovado nos Estados Unidos da América. Começaram as leis de cotas por lá. As políticas de ação afirmativa, tentando dar oportunidade para os negros, principalmente acesso a postos ou a oportunidades onde os negros pudessem ter uma ascensão social. E sabe que a primeira coisa que o preto faz depois que ele tem algum tipo de ascensão social? Ele vaza do gueto e deixa lá os seus irmãos. Vaza do gueto, os abandona e não quer mais se identificar com o gueto. Ele adota a postura, o comportamento branco. Porque o preto ele não pode ser preto, ele tem que, para ter algum tipo de ascensão, ele tem que se enquadrar no padrão branco. E aí o negro começa a reproduzir o discurso do branco. Essa é a merda. Então, em 1992, essa revolta aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, após a polícia ser filmada espancando Rodney King. Foi um motorista negro e depois a polícia foi absolvida. O que aconteceu recentemente? O George Floyd foi apreendido por um policial que pisou na garganta dele até ele morrer sufocado. Aí começou o movimento nos Estados Unidos, Black Lives Matter, que é um movimento que queria dizer vidas pretas importam. Mesmo diante de todas essas políticas que tentam acabar com o racismo, mesmo dando condições de igualdade, a sociedade ainda continua reproduzindo o racismo. Porque o controle político e econômico continua nas mãos dos brancos. Eles têm o controle do Estado, o Estado é quem controla a polícia, e a polícia enxerga o preto como, no mínimo, suspeito. Preto parado é suspeito, preto correndo na rua. Essa é a lógica. O sujeito que está no Rio de Janeiro estava com guarda-chuva correndo. A polícia achou que era um fuzil. Bateu. Um menino negro agora, essa semana, tinha acabado de comprar uma moto. Ele queria trabalhar de entregador de iFood para poder melhorar de vida. Ele não tinha tirado carteira. Aí na Blitz, a polícia queria parar, ele foi tentar fugir da Blitz, a polícia foi e atirou. Ele queria atirar? Pois é. Não conseguiu pegar, não tem que atirar. Ele não representou nenhum tipo de perigo para a sociedade no sentido de estar armado, não tinha cometido nenhum crime, mas porque era preto. Faz isso com o branco também. Não, estava passando nos meios de comunicação, nas mídias. Mesma coisa, um cara preto foi parado numa blitz, e aí o carro dele foi, deu uma arrancada porque ele errou a marcha. Foi preso. Não, a polícia deu 80 tiros de fuzil no carro. A vida fazendo. Era o preto que estava no carro. Eles acham que se é o preto que está no carro, esse carro é roubado. Se é o preto que está na moto, a moto é roubada. Essa é a lógica. Então, quando os brancos veem o negro desconhecido em público, eles associam ao gueto. O próprio Elijah Anderson, ele foi uma vez para a praia. Chegou lá, o branco foi, parou o carro assim, o carro na frente dele, falou: volta para essa casa. Ele falou: hoje que é minha casa. O branco, aquele lugar de lazer das pessoas brancas, não é um lugar de lazer do preto. O lugar do preto é no gueto. Então, quando os brancos viram eles conhecidos em público, eles associam o gueto com o estado de classe baixa, criminalidade, violência, pobreza, então volta para o seu gueto. Os negros de classe média eles podem vencer esse estigma familiar, racial. O negro, para sair do gueto, ele tem que fingir que é branco. Ou ele tem que emular as atitudes dos brancos. Ele mostrar seu comprovante de endereço. Tem que mostrar que não mora no gueto. Porque se ele morar no gueto, vai ser
compreendido como um bandido. Os negros da classe trabalhadora não conseguem escapar do estigma da discriminação. Então, o medo serve de referência para interpretar a identidade dele. E é uma forma de preconceito. Então, os trabalhadores negros que vivem em áreas próprias da cidade, dizemos, são com frequência estigmatizados e desmoralizados pelo racismo. Eles não podem sair e frequentar lugares de pessoas brancas. Porque lá, ou eles serão interpretados como empregados, funcionários, ou como possíveis bandidos. Nunca como alguém do mesmo nível do branco. Então, esse é o status icônico do preto, do isso gueto. Então, ia ter um problema, né? Precisa ser desaprovado, precisa mudar essa mentalidade. O negro é tratado como um faceiro perigoso, até que ele próprio que ele é digno de confiança. O branco nunca é visto como potencial bandido. Agora o preto, infelizmente, sempre é visto como no mínimo suspeito. E ele está tendo sempre que provar que ele não é criminoso. Enquanto o branco não precisa disso. Esses dias, não sei se vocês viram, um mototáxi estava parado na porta da casa de um homem. O homem desceu com a faca e foi para cima do homem branco, para cima do mototáxi preto. Querendo matar o mototáxi preto. Chamaram a polícia foi e prendeu o mototáxi. É um homem que atacou o outro faca branco. Só que é preto. Um táxi e um cara branco. Chegou lá, depois passar a briga com o cara do táxi. O cara do táxi está estacionado e o outro cara branco lá estava com os motocistas e no meio da rua. Aí ele parou para caçar a briga com o táxi, a mototáxi desceu do carro, eles foram brigar. Aí depois um cara branco chegou e parou os dois. Aí o cara do carro foi passar por cima do cara do táxi. Infelizmente essa é a realidade e é preciso fazer algo para mudar isso. Sabe o quê? Eu não sei. Por hoje é isso aí, galera.